Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal do Instituto do Bem Comum. Meu nome é Rodrigo Miller e você está no Brasil Profundo. No programa de hoje, quero falar sobre um tema muito importante, que é a revolta do quebra-quilos. Tá. Muitas pessoas vão falar assim, mas revolta do quebra-quilos? O que é isso? Calma. Vem comigo que eu explico. O seguinte, no Brasil, teve uma revolta chamada de quebra-quilos, e essa revolta nos vai ajudar a entender como que uma sociedade que estava organizada de forma orgânica pode ser destruída e pode ser pressionada pela tirania de Estado. Mas, para que a gente possa começar a entender melhor este desenvolvimento e como tudo aconteceu, nós precisamos fazer uma introdução para entender o contexto e para entender em que sentido a gente está tratando aqui dessa revolta. Então, o que acontece como marco? A Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870, trouxe muitos desafios para o Império do Brasil, dentre eles acabar com a escravidão. E a gente já tratou sobre o tema da escravidão em um outro vídeo. Vou colocar aqui um card para vocês entrarem no outro vídeo, e lá eu deixo tudo bem explicadinho do que aconteceu com a escravidão no Brasil. E essa era a questão muito sensível, né? E essa era uma questão muito importante. E também a gente tinha outras questões muito relevantes dentro do Brasil para serem organizadas depois da Guerra do Paraguai. Então, depois da Guerra do Paraguai, o que a gente percebe no Brasil é que a sociedade brasileira e principalmente a classe política estavam num espírito reformista, estavam num espírito mais de fazer adequações no Estado brasileiro para que este Estado conseguisse de fato dar conta de todos os desafios que estariam por vir no país, né? Um outro ponto da Guerra do Paraguai que precisa ser considerado bastante aqui é que a Guerra do Paraguai causou muitas mortes. Foi a terceira maior guerra do século XIX no mundo e gerou um número considerável de perdas para o Brasil. E por essa razão, o governo brasileiro, já no final da Guerra do Paraguai, decide que era necessário a realização de um censo demográfico para acompanhar todas as mudanças nas estruturas demográficas sociais do Brasil. Afinal de contas, a gente está falando aqui de um conflito que, no seu total, deve ter ceifado a vida de entre 400 a 500 mil pessoas ao longo dos 6 anos de guerra. Então foi uma guerra bastante violenta, foi uma guerra que colocou bastante prejuízo para o Brasil, para a Argentina, Uruguai em menos medida, e acabou com todo o Paraguai e trouxe grandes consequências para os países que a gente vê até hoje, né? E então a gente está vendo este momento de grande impulso reformista de um país que passou por uma guerra muito grande, muito importante, e uma das reformas pensadas nesse sentido do Brasil era colocar o país dentro do sistema capitalista. E para colocar o país dentro desse sistema era necessário mudar a sua forma de medir as coisas, né? O Brasil até aquele tempo ele media com pé, jarda, polegada, fazia todo esse tipo de medida, né? Então era um sistema próprio. Quando o governo brasileiro ele começa a pensar nessa situação de mudança do sistema métrico, ele passa a adotar o sistema francês de medidas, que é o sistema internacional que a gente conhece hoje. Então, metro cúbico, decímetro cúbico. Por quê? Porque ele estava pensando já em relações comerciais mais para frente, estava pensando em ampliar as suas relações com outros países, e isso obrigaria a uma certa homogeneização de medidas, tanto a nível interno como a nível internacional. Então é este o contexto que a gente vai tratar dentro da revolta do quebra-quilos, tá? Mas para que a gente possa começar a entender essa revolta, nós precisamos entender onde que ele se deu. Então a gente vai tratar agora do Visconde do Rio Branco, do gabinete do Visconde do Rio Branco. Marcião, coloca aqui uma imagem do Visconde do Rio Branco, para que a gente possa conhecer essa figura e para poder entender quem que estava por trás de um dos gabinetes, talvez o gabinete mais importante em torno de todas as reformas do Estado político brasileiro. O gabinete do Visconde do Rio Branco foi o mais longo de todo o Império e ele durou entre 1871 e 1875. E nele houve uma série de reformas administrativas e sociais,
cujo objetivo central era implementar uma mudança conservadora para que o Brasil pudesse enfrentar os desafios daquele período. Ora, se nós estamos falando aqui de um Brasil que está saindo da Guerra do Paraguai, que está querendo acabar com a escravidão, que tem o tema da questão religiosa também, que vai ser muito evidente aqui dentro do gabinete do Visconde do Rio Branco, que vai atacar o Brasil e vai centralizar as atenções do gabinete nesse sentido. Então, era um gabinete que realmente lidou com questões sensíveis, com questões que estavam minando a coesão interna, e a gente precisa ver como tudo isso se deu. Mas para que a gente possa entender como se deram essas reformas, como que foi tudo encaminhando, a gente precisa entender quem foi Visconde do Rio Branco e como que ele pensava, como ele articulava a sua visão de Brasil, sua visão de mundo, para poder dar esse processo de continuidade ao sistema reformista. Então, o Visconde do Rio Branco, conhecido como José Maria da Silva Paranhos, este é o nome de batismo dele, ele foi uma das principais vozes, um dos principais políticos do Partido Conservador, tendo uma atuação direta em movimentos chaves da história nacional, como a diplomacia para o Rio da Prata e da Guerra do Paraguai. Para quem não sabe, o Visconde do Rio Branco, ele exerceu muita influência ali na década de 50 e 60 do século XIX, tendo participado dos movimentos contra o Juan Manuel Rosas, que era um ditador argentino, e aí o Visconde do Rio Branco teve uma ação muito importante na diplomacia, costurando as alianças com os partidos políticos no Uruguai e com algumas personalidades importantes na Argentina, como, por exemplo, Urquiza, para poder gerar todo um movimento de resistência a Juan Manuel Rosas, e depois ele se une a Bartolomeu Mitre, que foi considerado talvez o primeiro presidente da República Argentina, ali de forma mais organizada, para poder acabar com a influência e a gerência de Solano Lopes no Paraguai. Então a gente está falando de uma personalidade que sabia muito bem qual que era a visão que o Partido Conservador tinha de Brasil, e ele era uma das principais pessoas dentro dessa articulação. Além disso, ele era uma personalidade chave dentro do Partido Conservador, dizendo que era necessário reformar o país dentro de bases iluministas e que tivesse um viés tecnocrático, certo? Por que a gente está pensando tudo isso? Por que a gente está vendo toda essa questão? Porque ele via que o Brasil, em alguns aspectos, na visão dele, era atrasado. E esse atraso ele colocava, muitas vezes, como um viés certo obscurantista do Brasil, como um viés muito atrasado de alguma visão de pensamento mais, entre aspas, tradicional, e era necessário que o Brasil ele se colocasse de uma forma mais tecnocrática, de uma forma mais organizada por meio da gestão, para que o Brasil pudesse ter uma máquina pública enxuta e eficiente que fosse dar conta de todo o processo político no Brasil. E ele também era aliado a figuras que desejavam que a Igreja Católica perdesse influência no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, o Visconde do Rio Branco, dentro da questão religiosa, que é um outro tema que a gente ainda vai abordar aqui no Brasil Profundo, ele foi uma das personalidades que mais combateu a influência da Igreja Católica, foi ele que perseguiu Dom Vital, foi ele que perseguiu os bispos que estavam contrários a toda aquela ingerência liberal e maçônica dentro da Igreja Católica no Brasil. Por quê? Porque ele achava importante que um país fosse laico, que um país não tivesse influências religiosas e que um país se pautasse simplesmente pelos caráteres mais tecnocráticos, mais de organização de finanças, e que não estivessem tão ligados assim aos efeitos religiosos do Brasil. Então o que a gente está percebendo aqui é que era esta a personalidade política, era este a grande figura e a grande personalidade que estava dentro do gabinete mais reformador de todo o Império Brasileiro. E durante o tempo que o Visconde do Rio Branco permaneceu como presidente do Conselho de Ministros, o Visconde do Rio Branco ele teve de lidar com questões importantes mesmo, como eu estava falando, da questão da abolição e a questão religiosa. E isso é muito importante, porque ele estava dentro de um momento político no Brasil que era fundamental para entender como que seria o desenvolvimento do Brasil na segunda metade
do século XIX. E dentre as mudanças que ele se empenhou para realizar no Brasil, ficou essa própria questão da mudança do sistema de medidas, né? Gerando uma revolta que é pouquíssimo falada no Brasil, mas que teve um impacto muito grande no Nordeste, né? Agora, vocês podem me perguntar, Rodrigo, mas por que você está falando sobre uma revolta que foi lá no Nordeste, que foi impactado naquela região, que os desdobramentos aconteceram naquele lugar do país e que poucas pessoas conheceram? Por que é importante isso? Fique comigo até o final desse vídeo que você vai entender exatamente o motivo por quê. Então, houve a assinatura do decreto ali em 1872, que tirava todas essas medidas, pé, jarda, braço, todo esse tipo de medição para colocar o sistema francês no sistema internacional de medidas. E quase que de forma imediata começa uma grande onda de insatisfação popular no Nordeste. E onde que foi o epicentro de tudo isso? Foi no que hoje é o estado da Paraíba, mais especificamente na cidade de Campina Grande, quando algumas pessoas começaram a quebrar as novas medidas. Então o que acabou acontecendo? O governo federal enviou até as regiões, enviou até os municípios novos vasilhames. Por exemplo, eu tenho aqui uma garrafa. Essa garrafa tem 500 ml. Mas o que acaba acontecendo? O governo imperial ele mandou essas novas medidas para essas localidades para serem substituídas por aquelas outras medidas que eles estavam acostumados a utilizar, certo? Então, o que acabou acontecendo? Acabou que caixas de madeiras para suportar de 1 a 5 litros foram enviadas para a região do Nordeste. Só que o que acabou acontecendo? As pessoas, né, e os líderes revoltosos começaram a quebrar essas caixas. Daí que vem a ideia do quebra-quilos. Estou quebrando os novos quilos, estou quebrando essas novas medidas que estão sendo me impostas e que estão sendo fornecidas pelo governo imperial a mim, no intuito de fazer o quê? Qual era o intuito do governo imperial naquele momento? Pegar essas novas medidas e fazer com que a população fosse educada, fazer com que a população tivesse um processo educativo de saber que agora a gente vai falar sobre metro e não sobre pé ou jarda, e tudo isso acabou acontecendo de uma maneira muito rápida e de uma maneira muito evidente. O mais interessante de tudo é que essa revolta, que se concentrou especificamente na cidade de Campina Grande no início, ela logo se espalhou para o Nordeste inteiro. Então, mais de 100 cidades no Nordeste foram impactadas. Olha que interessante, 100 cidades na região do Nordeste foram impactadas por aqueles desdobramentos que estavam sendo acontecidos na cidade de Campina Grande. E gerou uma onda de instabilidade política muito grande, um distúrbio social enorme e que ameaçava toda a economia da região, porque o movimento foi muito grande, o movimento foi muito, muito repentino, né? E como que esses revoltosos nessas cidades começaram a atuar? Em primeiro lugar, eles invadiram as câmaras municipais e começaram a destruir qualquer coisa que eles viam pela frente, porque eles estavam revoltados, né? E em qualquer lugar que eles viam essas novas medidas, essas novas caixas, esses novos vasilhames que eram entregados ali por parte do governo, eles começaram a quebrar. Por quê? Como se não bastasse uma nova forma de medidas, nesses novos vasilhames, né, nessas novas garrafas que eles estavam sendo obrigados a comercializar, era cobrado uma taxa de aluguel. Ora, isso daqui para eles era inconcebível. Como assim? Eu tenho que mudar o sistema de medidas e ainda ser cobrado o aluguel numa coisa que eu nem queria. Isso acabava revoltando muito a ideia, né? Começava a revoltar muito aquelas pessoas que estavam acostumadas de uma forma e não com essa forma nova que estava sendo colocada. A mudança e o que estava envolvido? Qual que era o ponto disso aqui? Que a mudança no padrão de medidas, além de gerar uma grave confusão na questão dos preços e das medidas, já que estava tudo sendo alterado, fez com que as pessoas perdessem confiança nos outros, rompendo com uma ideia de comunidade que crescia de forma orgânica, e agora eram os decretos imperiais que estavam em curso. Olha que interessante.
Se a gente voltasse antes dessas medidas do sistema francês, do sistema internacional, as pessoas se organizavam nas localidades e nas cidades. Então você tinha confiança no vendedor e sabia que se ele estava colocando lá 30 onças de farinha, eram 30 onças de farinha que estavam sendo colocados lá. Agora você vem por quilo, né? Como é que as pessoas sabiam que estavam sendo colocadas a mesma quantidade que eles estavam pedindo? Como é que sabiam que os comerciantes, por exemplo, não iam passar a mão dentro de uma operação ali comercial que estava entregando 2 litros de leite, mas será que estavam sendo entregados 2 litros de leite? Era aquela quantidade que eles estavam acostumados ou havia ali um jogo para ganhar mais e lucrar menos? Era esta ideia que está. Então o que a gente vê é que essa mudança do sistema de medidas gerou naquela região uma profunda desconfiança nas pessoas. E as pessoas elas começaram a ficar totalmente descontentes com aquilo que estava acontecendo dentro do Brasil. Mas aqui a gente precisa entender uma coisa. Rodrigo, qual que era o espírito ali por trás dessa mudança, desse decreto? Qual que é o espírito que estava por trás dentro do Visconde do Rio Branco para que essa mudança fosse pensada? Porque muitas pessoas podem pensar, bom, é uma visão, foi um decreto, foi uma mudança mínima, gerou lá uns revoltosos, mas em termos concretos não tem muita coisa que a gente pode aprender. Pelo contrário, a ideia central disso aqui vai mudar o jogo não apenas deste fato em si, que é a revolta do quebra-quilos, mas é esta visão que está sendo colocada aqui que vai fazer com que o Império Brasileiro caia. E do que eu estou tratando aqui? É realmente do positivismo, né? O Visconde do Rio Branco ele teve uma formação em matemática e foram um dos primeiros que recebeu a influência do positivismo aqui no Brasil. E ele acreditava que o progresso ele só vinha se pudesse ser quantificado, medido, analisado, estruturado. É quase como se ele visse que o desenvolvimento de uma nação estava muito mais atrelado a uma planilha de Excel e não às relações humanas e não à virtude e à moral que aquelas pessoas têm. Então a gente está vendo aqui que é um homem profundamente científico, um homem que não quer a influência de coisas que ele considerava obscurantistas, né? E de onde que vem toda essa ideia? Vem de um francês chamado Auguste Comte, e ele falava que tudo aquilo que a Idade Média e o cristianismo traziam eram obscurantismos. Por quê? Porque as pessoas elas eram influenciadas pela fé, a fé a gente não consegue comprovar, a fé é simplesmente uma questão de cunho pessoal e ela não pode pautar as questões de cunho público, né? Então, era isso que estava sendo colocado, né? Então, como o positivismo vê essas questões somente no cunho científico e somente o progresso dentro da planilha de Excel, era necessário, por consequência lógica, dentro deste raciocínio, que houvesse uma padronização de todas as medidas dentro do império. Ora, porque se a gente está pensando no desenvolvimento econômico, se eu estou comercializando algo no Nordeste, eu preciso que essa seja a mesma medida no Sul. E eu preciso que essa medida seja no centro-oeste, no norte e no sudeste, para que haja uma certa coerência dentro de uma gestão tecnocrática para poder fazer com que o Brasil atingisse um grau de desenvolvimento maior. Então, o que a gente precisava ver aqui? Que essas medidas que eram colocadas de forma dispersa e não padronizada no Brasil, mas sim nas regiões e ali nas comarcas municipais, eles precisavam fazer o seguinte, essas medidas elas precisavam ser impostas em relação ao Estado. É isso que estava colocado. Então essa ideia positivista do Visconde do Rio Branco, ela vem exatamente na ideia de imposição, na ideia de quebrar essas sociedades orgânicas para implementar uma visão de Estado, uma visão de mundo que fosse coerente ao positivismo, né? E aí o que acaba acontecendo? Essa revolta do quebra-quilos, à medida que ela vai ganhando corpo, que ela vai tomando maiores proporções, no Nordeste do Brasil vai ficando cada vez mais difícil, porque as pessoas elas vão perdendo o controle, as câmaras municipais não vão conseguindo dar conta do processo de conter os revoltosos, e aí os líderes da revolta do quebra-quilos estão ganhando muita força, estão ganhando bastante protagonismo dentro do Nordeste, né? Então, o que acaba acontecendo? As comarcas municipais e o Visconde do Rio Branco chegam e falam assim, só vai ser possível acabar com esta rebelião, com esta revolta, né, caso haja uma
firme opressão do governo imperial. E aí o que acaba acontecendo? O Visconde do Rio Branco, ele leva cerca de 200 soldados imperiais para o Nordeste para combater aquele foco de resistência da revolta do Quebra-Quilos, que naquele momento já tinha 3.000 pessoas envolvidas. Então a gente está falando aqui não de uma revolta pequena, mas de uma revolta realmente que ganhou corpo no Nordeste. É tão interessante que os nossos amigos lá do Instituto Borborema, alô Instituto Borborema, tudo bom com vocês? Eles têm uma jornada, que é a jornada de Quebra-Quilos, que é realmente uma rememorização, um refresco na memória desse acontecimento, porque ele de fato foi importante para o Nordeste. E o que a gente pode, indo para as nossas conclusões aqui, né? O que a gente pode ver de significado da revolta dos quebra-quilos lá no século XIX? Podemos pensar em 3 grandes considerações a respeito dessa revolta. E a primeira delas é o seguinte, que a primeira é de que as populações conseguem se organizar de uma forma orgânica, mantendo a coesão do tecido social e gerando capacidade de estabilidade social. Veja, antes da revolta de Quebra-Quilos, o Nordeste estava organizado, o Nordeste estava conseguindo fazer as coisas de uma maneira ordenada, as relações orgânicas conseguiram fazer com que o Nordeste mantivesse um grau de desenvolvimento adequado para aquele momento, mesmo sabendo que eles já haviam perdido todo o ciclo da cana e mesmo sabendo que a grande parte do desenvolvimento econômico estava no centro-sul do Brasil. Mas o Nordeste, ele conseguiu manter uma certa estrutura e uma certa estabilidade, impedindo que ali houvesse um vazio demográfico que ameaçasse a estabilidade soberana do Brasil. Então nós precisamos considerar que as relações orgânicas que vão surgindo do convívio diário com as populações, ela é fundamental. Nós temos aqui no canal do Instituto do Bem Comum um outro quadro chamado Redescobrindo a Política, que trata dessas questões de uma forma mais evidente, que vai jogando temas políticos para mostrar que a primarização da sociedade ela é preferível à sua secundarização. Então, o que nós estamos vendo aqui é um processo de secundarização das relações à luz daquilo que estava acontecendo no Nordeste brasileiro. Uma outra coisa importante que a gente pode observar é que as mudanças sociais, quando impostas por meio de um decreto que desconsidera as questões locais, culturais e sociais, geram instabilidades. Ora, se eu estou aqui em Curitiba, e eu sei que uma das maiores críticas que nós fazemos hoje em relação ao Estado brasileiro como um todo é que a maior parte das questões estão sendo levadas em consideração lá em Brasília e pouco se considera aquilo que está sendo pensado em Curitiba, e a gente fala assim, não, é menos Brasília e mais Brasil, né? Nesse slogan, o que nós estamos tratando aqui? Que as questões locais, elas são fundamentais para a gestão administrativa da região e a organização cultural de uma maneira mais evidente. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte, bom, as decisões locais, os poderes locais, eles precisam ser considerados. Se vem um decreto de cima para baixo contra a lei natural, contra todo esse tecido social que já está construindo, para tentar desarticular tudo isso, o que você vai acabar gerando? Uma instabilidade social muito grande e o governo ele vai perder legitimidade de atuação frente àquelas populações, que foi de fato o que acabou acontecendo na revolta de Quebra-Quilos. Ela foi controlada? Foi. Ela foi massacrada? Foi massacrada. Mas o ideal e o espírito ali era muito evidente. Eu não quero este decreto. Eu não quero que haja uma imposição de cima para baixo para gerar um tumulto social muito grande e muito evidente. E por fim, o que a gente pode notar aqui é que é necessário compreender que toda mudança social ela precisa ser gerada a partir de uma visão de bem comum e não de uma ideologia que pretende levar o progresso até uma sociedade. Olha que interessante, o Visconde do Rio Branco, com essa visão positivista e com essa visão iluminista de sociedade, ele acreditava que, colocando de cima para baixo, haveria uma construção de uma sociedade mais organizada, mais ordenada, de forma de planilha de Excel, e ali isso facilitaria o desenvolvimento econômico e capitalista, e o Brasil atingiria um grau de economia mais avançado. Mas o que se viu na prática foi uma desarticulação do Nordeste, uma instabilidade social muito grande, que isso gerou
por parte dos revoltosos, inclusive, uma destruição do bem comum, porque começaram a invadir Câmara Municipal, destruir patrimônio público, destruir todo esse tipo de coisa. Então, se o governo imperial ele colocou essa imposição, do outro lado, os revoltados geraram uma ação também violenta. Então, nós estamos trabalhando aqui no canal de não ser o bem comum, de ser os seus interesses pessoais, os seus interesses, às vezes, de grupo, mas que não estão condizentes com o bem comum. Então, se nós estamos pensando no desenvolvimento da sociedade, e o Instituto do Bem Comum aqui, ele pretende trazer esses ideais de bem comum, é necessário que qualquer mudança social, quando ela precisa ser realizada, ela deve levar em consideração este princípio, e não as ideologias, porque como já dizia o Eric Voegelin, as ideologias, elas geram religiões políticas, e essas religiões políticas, quando aplicadas, em muitos casos, e a gente pode perceber no século XX, geram o quê? Grandes guerras, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, para a gente tentar terminar aqui, gerar uma ideia de conclusão, né? Essa revolta foi um dos grandes marcos de resistência do povo brasileiro contra o positivismo do Visconde do Rio Branco. E a gente pode perceber que, apesar da tese vencedora lá na República, no golpe republicano, ter sido a visão positivista, a gente vê que o solo brasileiro, que a massa do povo brasileiro não estava contente com o positivismo. Isso daí vai ser ainda mais evidente quando, depois do golpe republicano lá em 1889, o Brasil passou por uma instabilidade muito grande e aí sim a gente viu um movimento social de muito maiores proporções, que é a Guerra de Canudos ali na Bahia, gerando uma estabilidade social muito grande, uma perda de legitimidade, inclusive de autoridade do Exército Brasileiro, porque eles começaram a perder a guerra para os canudos. Então a gente vai ver que se as elites estavam com uma ideia positivista, a massa não estava. E aí a gente vê como que o Brasil ele já vai apresentando deste momento até os dias de hoje um descolamento entre aquilo que pensa as elites e aquilo que está sendo pensado pela massa desorganizada como um todo. Por esse vídeo é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Peço que se inscrevam no canal do Instituto do Bem Comum, deixem os seus comentários, compartilhem este conteúdo com aquelas pessoas que vocês gostam e deixe o seu like. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.